começar, você avisa a Lúcia que é ela que toca a ficha. Tá quase lá. Demora 1 minuto para começar. E deve estar passando já, se alguém puder verificar. Já estamos no ar, Paulinho, já olhei. Pronto. Eu só vou mudar meu nome aqui, pessoas, por causa do meu problema de trabalho, Lúcia. tá? Uhum. Oi, gente, boa noite. Eu sou Lúcia, em nome do CEBI, Mato Grosso do Sul, acolho assim com alegria e gratidão todas as pessoas que estão nos acompanhando no Face, aqui na plataforma, sejam todas bem-vindas. É com muita alegria porque nós ousamos esperançar, né? E gratidão porque nós somos a favor da vida, vida em primeiro lugar, né? Basta de miséria, de preconceito e de repressão. Queremos trabalho, terra, teto e participação, né? E assim, dando continuidade ao nosso processo formativo, né, do Grito dos Excluídos e Excluídas 2020, né, iniciemos o nosso encontro, esperançar na participação, né? Viva o nosso esperançar, viva a nossa participação. E nesse contexto de luta, resistência e cuidado, queremos acolher também nosso convidado, Pedro Kemp, ser humano íntegro, amigo, companheiro, filósofo, professor inclusivo, psicólogo, militante dos movimentos sociais, agente de pastoral, escritor subversivo e deputado estadual. E a última descoberta aí, dançarino, porque de acordo com o vídeo que está circulando, ele mandou muito bem numa dança, né? Que maravilha, isso é muito bom, né? Muito gostoso, parabéns, Pedro, valeu muito mesmo, né? E nós aqui reunidos, né? Nós temos, assim, a necessidade, né, de paz, né, de luz, né? E antes de passar a palavra para o Pedro, né, nós vamos fazer uma oração, né, pedindo essa paz, essa luz que tanto desejamos, que tanto almejamos, né? E desde já agradecemos, né, a participação de todos e a contribuição também, né, do Pedro. Nossa oração, ela chama-se Esperança Política. A minha subjetividade rebelde e desejante de mudança é tanta que não cabe em mim. Quer explodir, igual a uma semente, num manifesto de paixão pelo viver. E como parte de mim é todo mundo, quero partilhar com o mundo todo, minha indignação e meu amor, minha luta diária por justiça, pelo acesso aos direitos, por vida. Querem, no entanto, me calar. E eu com isso? Não posso me calar. Se me calar, as pedras vão gritar. E é nessa alegria, né, de saber que a gente pode contar até com o grito das pedras, né, que nós queremos trazer também presentes imagens, né, nos slides, mostrando essa nossa, assim, teimosa participação de mulheres, de homens, de diferentes idades, de todas as culturas, das mais diversas lutas. E vamos trazer também em memórias pessoas que deram a vida por uma causa social, né? Então, vamos contemplar, né, essas imagens, né? A palavra com Edmilson.
Pai nosso, dos pobres marginalizados. Pai nosso, dos mártires, dos torturados. Medida. Teu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão. Maldita toda a violência que devora e encarna a repressão. Queremos fazer tua vontade, és um verdadeiro Deus libertador. Não vamos seguir as doutrinas corrompidas pelo poder opressor. Pedimos-te o pão da vida, o pão da segurança, o pão das multidões. Um pão que traz a humanidade, que constrói a gente e edifica-nos. Destrói os reinos em que a corrupção é a lei mais forte. Protege-nos da crueldade do esquadrão da morte dos prevalecidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres e dos oprimidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres e dos oprimidos. Democracia é participação. A fé só é verdadeira quando comprometida com a esperança. Mesmo em tempos de fascismo, nós não desistimos. Seguimos juntas e juntos na partilha do pão. Na partilha do pão com o povo negro, com as comunidades indígenas, desrespeitadas em seus direitos mínimos. Que o silêncio possa falar em nossos corações. E que a alegria nunca morra, que a gente cobre o direito
Exija a justiça com um sorriso no coração. Sem ódio, acreditando numa luz que é bem maior. Amém. Amém. E assim, nutridos e nutridas de resistência, coragem e ousadia, vamos ouvir breves depoimentos de participantes jovens e de mulheres. Kathleen, uma participante ativa dos processos de formação do CEBI. Olá, boa noite. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Diversão e arte para qualquer parte. Diversão e balé, como a vida quer. Desejo, necessidade, vontade. Necessidade, desejo. Necessidade, vontades. Necessidade. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Essa é a minha pergunta que eu deixo hoje para o grupo. Do que a gente tem sede? Que a gente possa sempre se alimentar da palavra e que o CEBI é muito importante na minha vida e é muito bom participar sempre, que seria muito bom se tivesse muito mais jovens e cada vez mais completando a gente. Sejam bem-vindos todos e eu passo a palavra para o próximo depoimento. Muito obrigada. Marcos, né? Estudante, amigo, companheiro, com bastante senso crítico, que também vai partilhar conosco, né, um processo participativo, né, do qual ele é autor. Marcos, com você. Boa noite a todo mundo, quem está assistindo pelo Zoom, quem está assistindo pelo Facebook. Primeiro eu queria dizer que eu fiquei muito emocionada com a música e eu fiquei muito feliz que nas fotos eu vi gente que eu conheço, eu vi alguns lugares que eu estava, eu vi gente que eu amo, foi realmente muito tocante. Bom, eu fui chamado porque eu criei um abaixo-assinado para que as aulas não voltem em Mato Grosso do Sul. Na verdade, eu criei 2, mas vou chegar lá. Deixa eu olhar quanto tempo eu tenho. Num círculo de conversando com alguns alunos da MASSE, alguém falou que para resolver esse negócio do volta às aulas, era só criar um abaixo-assinado. Eu pensei, o Brasil é grande, a gente tem milhões de pessoas. Com certeza alguém já criou. Então eu disse, já tem. Mas daí eu me lembrei que a gente está numa questão estadual, então não é tanta gente. Então eu falei, bom, se não tem, eu crio ainda hoje. E eu saí de tarde, tive que resolver algumas coisas. No grupo dos terceiros anos, alguém perguntou se eu já tinha feito. Eu falei, eu vou fazer. Quem vai assinar? Ninguém respondeu que ia assinar e umas 3 pessoas disseram que não iam. A primeira falou, tipo, isso é besteira porque volta quem quer. E ela falou de um modo até educado. Eu falei, não, tudo bem. Você tem sua opinião, etc. Inclusive, se você quiser fazer um abaixo-assinado a favor de voltar às aulas, você faz, porque estamos numa democracia, ou deveríamos estar. Ele respondeu, tipo, com emojis dormindo, eu falei, boa noite, e as próximas mensagens deles eu ignorei, porque não eram tão educadas. Mas teve uma garota que ela conversou comigo do início ao fim, e a gente foi conversando, discordando, mas educadamente. Eu expliquei para ela que eu acho ruim voltar às aulas, porque mesmo que tenha máscara, que tenha um semi-isolamento, e as aspas e o semi já mostram que não funciona, as pessoas vão tocar na maçaneta, vão tocar no olho,
vão se contaminar. Então, mesmo que você não vá, alguém vai e vai aumentar o contágio. Muita gente vai de ônibus, porque se volta às aulas, nem todo mundo tem carro, tem que ir de ônibus. Ainda mais se forem da rede pública. Desculpa, eu meti a mão no suporte do celular. E por último, os funcionários. Eles não vão ter a oportunidade de ficar em casa, ainda mais se forem da rede particular. A gente conversou, a gente discordou, no final eu saí, eu tinha que fazer outra coisa, né? Eu falei, gente, eu tô saindo do WhatsApp, se alguém quiser conversar comigo educadamente, que nem a Rafinha, pode chamar no privado. Alguns colegas entenderam que eu estava falando de um abaixo-assinado para Massi. Então eu fiz 2, um para Mato Grosso do Sul e um para Massi. O da Massi eu nem divulguei, porque o diretor explicou que se voltasse às aulas, a Massi teria obrigação legal de voltar. Eu não acreditei muito nisso, mas eu sei de uma coisa. A Massi, ela não é autônoma. Ela pertence ao Elite. E se o Elite falar volta, a Massi volta. Então, realmente, o abaixo-assinado para a Massi não ia para frente. Eu fiz um para o Mato Grosso do Sul, eu divulguei. Ele teve uma divulgação rápida, mas parou. Até agora, menos de 200 pessoas assinaram, mas isso não é problema. O governador, ele já determinou que as aulas presenciais não vão voltar até o final do ano. É uma vitória, para mim, é exatamente o que eu queria. Evidentemente, não foi por causa do meu abaixo-assinado, mas eu sinto que eu fiz a minha parte. Eu acho que se ele não tivesse terminado isso, talvez o abaixo-assinado tivesse ajudado ele a determinar, e eu fico feliz por isso. Gratidão, Marcos, gratidão, Kathleen. E vamos ouvir agora a Isabela, jovem negra, né, que luta contra o preconceito racial. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito pelo convite. Eu fiquei muito feliz por estar participando desse encontro. Lindo, né? E totalmente necessário. E o que eu tenho para dizer, assim, é que o racismo, né, que a gente sofre, e passar por isso, é um processo muito difícil, né? É um processo muito doloroso, que é um exercício que a gente tem que fazer sempre de tentar entender isso da melhor forma, de tentar não devolver com tanta brutalidade, né? Porque pode ser um caminho natural, pode ser um caminho que já tende para isso, né? Por sofrermos, por termos que passar por isso. E o que eu percebo, assim, né? Que a busca por essa aceitação, é muito forte. A gente não se sente representado, a gente não se sente nos lugares, né? Então, quem sofre com racismo não se vê nos lugares, não se sente representado. Então, passa por processos de buscar essa aceitação de várias formas, né? E quando eu recebi o convite, né, foi sugerido, assim, a ideia, né, o tema de falar sobre um processo muito marcante, assim, que aconteceu comigo, que foi, né, passar por um processo de alisamento nos cabelos e depois ficar tantos anos com cabelo totalmente diferente do que é o seu, modificado, e ficar dependente daquele processo, não se sentir bem caso você não esteja com aquele cabelo lá que não é seu, mas você quer porque quer. Então, isso, né, eu acho que é uma ilustração, né, de como a gente tende a buscar incessantemente, às vezes, né, fazer coisas que não tem sentido nenhum, que racionalmente não tá fazendo a diferença, sabe, realmente, na nossa vida, né, mas que eu acho que é só, né, resultado, assim, dessa discriminação que a gente sofre. Eu reconheço que eu sofro menos essa discriminação por traços, né, por alguns traços, por ter a pele menos retinta, por ter vários traços que a gente sabe que a sociedade aceita melhor, né, mas é muito nítido perceber nas pessoas que elas veem os nossos traços,
como algo que elas associam isso à bagunça, à sujeira. Nosso cabelo tá fora do lugar, tá desarrumado, né? Sendo que eles, na verdade, são resistentes, eles são fortes, né? Nosso cabelo, eu acho que ele é volumoso, ou seja, ele chama atenção. E qual o problema, né? Qual o problema? Eu acho que é isso, eu vejo nossos traços como resistentes e fortes. Gratidão, Isabela. E agora vamos ouvir a Josélia, né? Mulher negra, né? Participa das comunidades quilombola, Furnas do Dionísio, Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, né? Tem um filho deficiente, né? E que ela, com tudo isso, consegue, né, ter um processo participativo de cidadania. Então, vamos ouvir a Josélia. Tá desligado o microfone dela. Boa noite a todos. Eu me chamo Josélia, sou mulher negra, casada, companheira, tenho 3 filhos. E em 2017, eu perdi a minha filha com 18 anos. Mas Deus me deu muita força de eu perder uma menina tão nova, tão jovem, com 18 anos. E eu recebi uma força tão grande, mas tão grande, da parte dos amigos, da parte da minha igreja que eu participo. E eles me deu muita força, que foi assim, me aliviando a dor. Tenho um filho especial, ele é autista. Ele exige muita atenção de mim. E graças a Deus, com a atenção que ele exige de mim, eu consigo auxiliar, tá participando nas atividades da igreja. Sou legionária, participo daqui da Capela Tia Eva, nos terços de sexta-feira, e participo na comunidade Nossa Senhora do Rosário. E com esse tempo de luta, aí a gente fala assim, é uma luta. Não é luta, é vitória. E eu tô tendo essa vitória muito grande na minha casa com meus filhos. Graças a Deus. É umas crianças assim, que é um filho especial, autista. Tem muitas crianças especiais que dá trabalho. O meu, graças a Deus, é um ungido de Deus, que ele não me dá trabalho. E eu sempre assim professo essa fé assim, que eu sinto assim essa fé muito grande, com muito orgulho de Deus, tá me dando força, tá me sustentando a minha fé e sempre animada, de cabeça erguida. Porque hoje a gente que é mãe de criança autista, cada hora ele tem uma rotina. Mas graças a Deus aqui, com o meu filho, essa rotina, ele muda um dia, depois volta de novo, mas volta tudo ao normal de novo. E tem a escola dele eu trabalho lá de voluntário desde o começo, que ele começou a participar dentro da AMA. Participo lá de voluntariamente, a gente faz almoço, faz as marmitas para a gente vender, porque é uma escola que o governo ajuda, mas o que o governo ajuda não dá para sustentar a escola. Aí nós, pais, se reúne, a gente faz as marmitas, a gente vende, faz bazar, corre atrás de bazar no Noroeste, e assim a gente vai à luta. E isso eu vejo assim, que a fé da gente é muito grande, e a gente está fazendo esse trabalho, é um trabalho muito bonito, é um trabalho muito rico. E é assim que eu deixo a minha fala, sempre de cabeça erguida na luta e com muita fé. Obrigada. Gratidão, Josélia, muita gratidão, né? Quem me conhece mais sabe que também a Josélia perdeu, né, a filha dela, de repente, 18, deitou porque estava com mal-estar, né, e faleceu de repente, uma jovem linda, né? E eu também perdi um companheiro de 28 anos, meu esposo, de forma
de repente, né, não estava doente, e foi no primeiro de ano, né, no ano novo de 2018. E quando eu chegava na comunidade Nossa Senhora do Rosário São Benedito, que eu participo, o sorriso da Josélia, a força que ela me passava, porque foi muito próximo, né? Isso foi uma das forças que me ajudaram também a caminhar, então eu tenho esse carinho, né? É um sorriso, e ela carrega isso com alegria, né? Isso é muito forte, a alegria que ela carrega, né? Gratidão, Josélia, por sua força, né? E esses testemunhos assim significativos são exemplos, né, de participação, né? E nós queremos trazer outros também que nós, né, temos no coração, não dá para citar todos, né? Temos também aí o testemunho, né, da jovem Natália, de 18 anos, que eu fiquei sabendo que é candidata a vereadora, né? Que ousadia, que coisa linda, né? Não sei se ela está conosco, mas se ela está, né? Se ela está aqui conosco, parabéns, né? Temos também Natália a Dita. Está ouvindo. Ela está ouvindo? Estou aqui, estou ouvindo. Eu adorei saber a sua história, adoramos, tinha mais gente que não sabia e ficou, né, conhecendo. Acho que numa outra oportunidade vale a pena conversar mais sobre isso, né? Temos Com também certeza. a Dita, a professora Benê, que é um exemplo de resistência na nossa comunidade, Senhora do Rosário, e tantas outras pessoas, né? Então, a gente, nesse momento de gratidão, trazer essa ousadia, essa coragem, né? Desse povo aí de força, né? Temos aí, como que é o nome da amiga da Lília, que a Lília citou aí no começo, Lília? Pode Oi. falar. A Gleice, ela entrou, não sei. A Gleice está aí com a gente, sim. Então, vamos Cadê acolher ela? Oi, Gleice. esse testemunho aí de luta, de coragem, né? Oi, gente, estou aqui. Seja bem-vinda, tá? Muito obrigada. Claro que a gente gostaria de ouvir muito mais e falar e conversar, isso é gostoso, isso é bom, mas infelizmente tem a limitação do tempo, né? Mas valeu porque nós somos representadas nas falas, né? Às vezes ouvir também é muito importante, né? E assim, né, nutridos de tantos depoimentos que nos alimenta, né? Nós queremos, né, chamar o nosso convidado, né? Que tem assim uma vida inclusa de participação popular. A gente que acompanha já a caminhada dele, né? Ele não fala, ele está com essa participação, né? A gente caminha junto com ele nessa participação. A gente é testemunha, então, somos testemunhas dele nessa participação, né? Então vamos convidar o Pedro para ele falar um pouquinho, né? Se apresentar, falar dessa trajetória dele, de suas considerações diante desse tema, né? Depois ele vai dar uma palhinha ainda com música no final, né, gente? Que coisa boa, né? Pedro, com você. Seja bem-vindo. Gratidão por aceitar o convite, né? Nós sabendo da sua agenda lotada, e o Edmilson falou que você aceitou assim prontamente, né? Que maravilha, né? Agradecemos de coração. Seja bem-vindo. Obrigado, Lúcia. Eu quero cumprimentar todos e todas que estão participando aqui deste momento. Para mim, um momento muito significativo, e quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz por vocês lembrarem do meu nome. Zeca. E quero dizer que, para mim, é um momento de celebração, é um momento de fortalecimento da fé, e eu quero dizer que a gente se fortalece quando a gente está ao lado de pessoas que também acreditam no mesmo sonho de Deus que a gente acredita. Falando um pouquinho assim da minha trajetória, da minha experiência de vida e de fé, eu queria dizer que eu sou de Presidente Prudente, do interior do estado de São Paulo, e já muito pequeno eu participava da igreja com a minha mãe sempre me levava, e eu fui coroinha muito cedo, ajudava, eu assistia, na verdade, a pastoral que um padre realizava na Santa Casa de Misericórdia, na minha cidade, e era um trabalho que me tocava muito, porque ele me levava muito na pediatria, e eu via crianças doentes, tomando soro na cabeça, aquilo impactava, eu era muito pequeno. E depois eu era coroinha na missa que o padre celebrava dentro da Santa Casa.
E eu fui crescendo dentro desse ambiente de espiritualidade, muito influenciado pela fé da minha mãe, e logo eu conheci alguns amigos na escola, e um dos meus amigos tinha um irmão que morava e estudava no seminário Nossa Senhora Mãe da Igreja, em Presidente Prudente. E eu sempre ia com esse meu amigo visitar o seu irmão no seminário, e aí eu fiquei com muita vontade de estudar no seminário. Eu comecei primeiro como coroinha e depois participando de um grupo escoteiro que era do seminário. Eu falei, eu vou ser padre, eu quero ser padre, essa é a minha vocação, né? Tudo aquilo, aquele ambiente me influenciava muito. E aí, eu com 13 anos fui para o seminário menor, em Presidente Prudente, e tive uma formação muito interessante, com disciplina, com organização, e uma espiritualidade muito pura, né? Ainda uma fé infantil. Mas, no último ano do seminário menor, em Presidente Prudente, aconteceu a Conferência dos Bispos de Puebla, e eu li o documento de Puebla, e aquilo me chamou muita atenção, mexeu muito comigo, quando aquele documento dizia que era preciso fazer uma nova evangelização na América Latina. A primeira evangelização, quando chegaram os missionários junto com os colonizadores, a igreja, ela se identificou muito com os dominadores, e muitas injustiças foram cometidas na América Latina, principalmente com os povos nativos. E o documento de Puebla dizia que era preciso uma nova evangelização a partir da opção preferencial pelos pobres. E eu li e reli aquele documento que falava que era preciso reconhecer a face de Jesus Cristo nos jovens sem esperança, naqueles que sofriam violências, naqueles que viviam na pobreza, na miséria, os perseguidos nas ditaduras militares da América Latina, as mulheres vítimas de violência, os negros, os povos indígenas, e que Jesus, ele estava presente entre os sofredores. A paixão de Cristo continuava acontecendo no sofrimento de muitos latino-americanos. E eu fui com esse impacto aí para o seminário maior, depois em Londrina, no Paraná. Lá eu fiz filosofia e o primeiro ano de teologia. Lá em Londrina, já no seminário, era um seminário muito conservador, né? E era uma formação muito sacramentalista, espiritualista, e eu tive a sorte, vamos dizer assim, de ter um grupo de amigos que tinham um espírito mais rebelde, né? E nós começamos a estudar, quase que por conta própria, os autores da teologia da libertação, que eram proibidos pelos reitores, pelos padres, e eles queriam incutir em nós uma outra teologia. Mas nós nos reunimos nas salas de estudo para estudar Leonardo Boff, principalmente, Clodovis Boff, e alguns outros autores da teologia da libertação, e nós fizemos grupos de estudo. E eu conheci a teologia da libertação, também tinha referenciais muito importantes, proféticos, como Dom Pedro Casaldáliga, como Dom Helder Câmara, Dom Marcelo Cavalheiras, Dom Paulo Evaristo Arnes, e esses profetas, né, eles me tocaram muito de perto nessa minha formação, e cada vez mais eu me interessei por conhecer a teologia da libertação.
E eu comecei a entender que só era possível ser cristão, só era possível viver a fé em comunhão com os excluídos, com os pobres, com os sofredores, com aqueles que viviam à margem da sociedade. Eu cheguei no 3º ano, então, no Seminário Maior, em Londrina, a viver um momento de crise pessoal e resolvi deixar o seminário. Tinha muitas dúvidas se, de fato, eu deveria ser padre ou não, e pedi para o meu bispo um tempo para refletir melhor e sair do seminário. Cheguei em Campo Grande e aí eu fui fazer faculdade de psicologia, mas eu não perdi assim o vínculo e a participação na minha comunidade de igreja. Lá eu comecei a atuar na pastoral social. Existia um grupo de freis capuchinhos que tinha uma comunidade de inserção no bairro Tiradentes, numa favela, e eu, então, na faculdade de psicologia, convidei alguns amigos para nós formarmos um grupo de voluntários para trabalhar nessa favela, no bairro Tiradentes, junto com esses freis capuchinhos. E aí nós fizemos um trabalho que marcou muito a minha vida. Nós íamos todo sábado e domingo, nós tínhamos um trabalho de formação de lideranças, de alfabetização de adultos pelo método Paulo Freire, e esse trabalho marcou muito a minha vida. Eu falo que antes eu conhecia a pobreza, a miséria e a fome só pelos livros e pelos artigos de jornais. Mas nesta comunidade eu conheci a fome de perto. Eu conheci a realidade de pessoas que sofriam situações de muita carência, muita necessidade. E aquilo me fez entender que eu não teria como mais viver a minha fé em Jesus Cristo se eu não tivesse um compromisso de vida com essas pessoas que estão à margem da sociedade, com essas pessoas que sofrem, que têm a sua dignidade aviltada. E aí eu continuei aquele trabalho, mas depois me formei em psicologia e fui convidado para trabalhar numa escola de meninos de rua. Foi um outro momento assim importante na minha formação, e aprendi muito com aqueles adolescentes e jovens que perderam o vínculo com as suas famílias, estavam vivendo nas ruas. Esse trabalho também me marcou muito. Por causa desse trabalho é que eu fui parar no Centro de Defesa dos Direitos Humanos Marçal de Souza. Eu me tornei sócio, deste centro, voluntário, e a gente atendia pessoas que eram vítimas de violência, que tinham algum dos seus direitos fundamentais violados. Então, as pessoas que sofriam discriminação racial, a discriminação por conta da sua orientação sexual, pessoas que sofriam violência, que eram despejadas de ocupações irregulares, pessoas que, aí sim, da reforma agrária também, a violência do campo, a questão indígena, e fui conhecendo cada vez mais as exclusões, e os efeitos de um sistema excludente. E isso me levou a também fazer uma opção política partidária, já influenciado por amigos da faculdade também, por pessoas do Centro de Defesa dos Direitos Humanos. Então eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores. Me identifiquei com a proposta desse partido, porque, para mim, ele falava a linguagem que eu conheci dos teólogos da libertação, do Frei Beto, no movimento Fé e Política, a linguagem que eu ouvia dos freis capuchinhos na favela do bairro Tiradentes. E, para mim, filiar ao Partido dos Trabalhadores só foi apenas fazer uma opção a mais
dentro daquilo que já era a minha militância como cristão, como voluntário dos direitos humanos. E no Partido dos Trabalhadores, eu fui indicado pelo meu grupo de amigos, né, companheiros, para ser candidato. Fui candidato 2 vezes, primeiro perdi as eleições, né? E na terceira vez eu fui eleito, então, vereador em Campo Grande. Depois tive uma passagem pela Secretaria de Educação do Estado, né? E em seguida assumi como deputado estadual. Rapidamente, quero dizer que na política, né, no parlamento, o que eu procurei fazer foi levar a luta dos movimentos sociais, as bandeiras, as reclamações, as reivindicações daqueles que não tinham voz nem vez na sociedade. Então, eu levei as bandeiras dos direitos humanos, tá? E apresentei uma série de projetos nesse sentido, para garantia de direitos dos afrodescendentes, né? Como, por exemplo, a cota dos negros na UEMS, né? Na Universidade Estadual. Eu apresentei projetos de garantia de direito das mulheres no combate à discriminação no mercado de trabalho. Eu também apresentei vários projetos na área da criança e do adolescente, no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Uma luta grande, muito grande, na questão indígena, né, pela demarcação das terras indígenas e também contra a violência perpetrada contra os povos indígenas. Nós procuramos sempre levar para a Assembleia Legislativa também estes segmentos, para que eles mesmos pudessem falar. Então, eu fiz inúmeras audiências públicas, né? A última contagem que eu fiz foi mais de 70 audiências públicas nesses últimos anos, inclusive levei para a Assembleia as travestis, levamos as empregadas domésticas, levamos os trabalhadores rurais, as lideranças indígenas, fizemos audiências públicas com a comunidade negra, com as mulheres, para discutir Lei Maria da Penha. Enfim, essa foi a luta que nós fizemos. E eu queria dizer que sempre procurei ter um pé dentro do parlamento e outro pé nos movimentos sociais. O que me alimenta na política e no parlamento é essa ligação e essa participação que eu procuro manter nos movimentos sociais, porque a razão de eu estar na política são os movimentos sociais que reclamam pela garantia dos direitos de segmentos que têm sofrido para viver com dignidade no nosso país. Que partilha, né? Muito boa, para a gente participar desse processo, né? Que a gente também se reconhece um pouco nele, né? E de pessoa, de cidadania, né? E processo político. E aí a gente queria pedir um pouquinho, assim, pegando para o lado da psicologia, né? Uma consideração sua, no sentido, assim, diante, né? De tantos retrocessos que a gente passa, né? Esse esperançar, né? Como a psicologia, né, nos anima, como você vê essa questão dos avanços, dos retrocessos, né? Como uma contribuição da psicologia nesse sentido do esperançar, né? Porque às vezes o desânimo bate, né? Primeiro, Lúcia, eu queria dizer para você, para todos os nossos companheiros e companheiras, que a verdadeira democracia só se faz com a participação popular, com a efetiva participação da sociedade. Nós temos, muitas vezes, uma ideia de que democracia é quando a gente elege representantes e eles tomam decisões no lugar da gente. E, na verdade, nós entendemos que democracia é muito mais do que isso. É quando a sociedade ela é viva, ela participa, quando a sociedade pressiona, quando a sociedade protesta, quando a sociedade resiste, né? Então, há muitas formas de participação. E é muito importante a gente dizer também
que democracia não é só no momento da eleição, como nós estamos vivendo agora, né? Mas democracia também é discutir como que a sociedade ela pode participar das riquezas que são produzidas. Então, discutir esse modelo econômico excludente é a gente questionar um modelo de democracia que nós temos, né? Muitas vezes uma democracia formal, mas com tantas exclusões, nós não podemos dizer que vivemos uma verdadeira democracia. Então, é importante que haja uma participação efetiva da sociedade para que a democracia seja plena. De fato, haja distribuição de renda, né? Haja participação na educação, que a educação seja de qualidade para todos, né? Que haja posto de saúde com atendimento médico para todas as pessoas que necessitam, né? Então, a democracia é quando as pessoas podem exercer os seus direitos, quando têm os seus direitos assegurados, né? Então, não é só o momento de depositar o voto na urna, mas é você ser respeitado nos seus direitos. E eu queria dizer que agora, como candidato a prefeito, eu estou andando muito pela cidade e eu fiz uma opção de andar mais nos bairros da periferia e nas favelas, né? E aí a gente percebe aquela outra cidade de Campo Grande que não tem visibilidade, né? E como que dá vontade da gente lutar para ganhar a eleição e inverter prioridades para que os bens e os serviços possam chegar a essas pessoas invisíveis, né, que estão lá na periferia. Então, é muito importante esse momento também da campanha eleitoral, que para nós é um momento de luta, é um momento pedagógico também para aprender com o povo. Quando a gente ouve muito as pessoas nas reuniões de campanha, a gente aprende muito com o nosso povo. E é importante também para a gente não perder a humanidade, né? Quando as pessoas apresentam os seus problemas concretos, reais, né? Elas mexem com o nosso sentimento. E aí, entrando um pouco naquilo que você me pediu, né, da psicologia, né? É importante a gente se envolver de uma forma integral, global, né? Não fazer uma política racional, não fazer uma militância mesmo, uma militância de fé, de evangelização, racional, apenas no discurso, mas a gente se deixar tocar pela humanidade das outras pessoas. E a gente fazer um encontro de vidas, né? Eu cheguei, por exemplo, numa favela, e quando eu abri a porta do carro e desci, logo chegou um menininho de uns 4, 5 anos e falou assim para mim: tio, vocês vão dar o quê? E eu fiquei pensando assim, puxa, acho que toda vez que chega um carro aqui, né, que desce alguém, é para distribuir alguma coisa para essas pessoas, né? E as crianças ficam ali naquela expectativa, alguém vai vir trazer alguma coisa, um brinquedo, um doce para a gente, né? E aí eu fico pensando nessas pessoas que ficam, às vezes, à espera, né, das migalhas da sociedade que lhes nega o direito, né, a dignidade de viver como pessoas humanas e também como filhos de Deus. Então, nesse momento em que nós estamos vivendo tão difícil da história do nosso Brasil, como disse o Edmilson lá no começo, de fascismo, muitas pessoas com sentimento de ódio por conta de alguns que procuram mostrar a realidade da nossa sociedade, que é uma sociedade desigual, extremamente desigual, e aqueles que olham para nós e falam que nós somos comunistas, que nós, enfim, né, somos pessoas que não gostamos do Brasil, porque nós mostramos
nós procuramos mostrar as feridas, né, da sociedade, e eles não querem enxergar essas feridas da sociedade. Nós estamos vivendo um momento de fascismo, de discurso do ódio, um momento de retrocessos na questão da garantia de direitos, né? E também de pandemia, né? E a pandemia, ela revelou ainda mais as desigualdades sociais, porque pelas estatísticas, quem mais morreu de Covid-19 foram os pobres e os negros. As estatísticas dizem isso, os pobres e os negros morreram mais de Covid, né? Os ricos continuam mais protegidos, têm melhores tratamentos e se salvam mais. Então, esse é um momento que mexe com os nossos sentimentos e, muitas vezes, ele mexe com ele testa a nossa esperança e a nossa fé. E aí, Lúcia, eu me lembro de uma passagem de São Paulo aos Romanos, no capítulo 4, acho que é o versículo 18 ou 8, acho que é 18, em que São Paulo fala assim: Abraão esperou contra toda esperança, já no seu corpo idoso, Sara no seu corpo quase sem vitalidade, e eles acreditaram, esperaram contra toda esperança, e acreditaram na promessa de Deus, que seriam os pais de um grande povo, de um povo muito numeroso. E por acreditarem na promessa desse Deus, essa promessa se realizou. E eles se tornaram os pais na fé de um grande povo, inclusive os nossos pais na fé. E é essa palavra, então, que me veio à mente agora. Esperar contra toda esperança. A gente encontra pessoas com depressão porque perderam o emprego na pandemia. Eu estou encontrando professores que estão, eu diria, exaustos, né, por terem atividades remotas, dando conta das atividades, né, pedagógicas remotas. Está sendo um desafio muito grande, muito desgastante. Professores mesmo doentes, né? Essa pandemia mexeu com todo mundo. E em meio à depressão, à síndrome do pânico, às crises de ansiedade, nós precisamos cultivar esse esperançar, que é esperar contra toda esperança, mas não sentado numa cadeira, de forma passiva, mas atuando na resistência, na denúncia, no anúncio profético de que nós somos portadores de uma esperança que vai se realizar, que é a realidade do reino de Deus. O reino de Deus que está em construção. Jesus inaugurou esse reino e de lá para cá, depois da sua ressurreição, os seguidores de Jesus continuaram esse processo, esse movimento de fazer cada vez mais esse reino crescer e se espalhar. Pedro, aí você puder ir concluindo, porque ainda você precisa falar um pouquinho do seu livro, né? E às 20 horas a gente termina aqui no Face, depois nós continuamos na plataforma. A gente agradece essa motivação, esse ânimo, né? Muito gostoso, a gente gostaria de conversar muito mais, mas infelizmente tem a limitação do tempo. Aí se você puder concluir e aí falar um pouquinho do seu livro, porque o Edmilson também vai colocar as referências bibliográficas do tema, né? Para no final a gente encerrar com a tua animação musical, tá bom? A gente agradece toda essa motivação que você fez, né? Muito significativa para nós. Muito bem. Então, eu diria assim, para encerrar, que nós somos esses construtores do reino, da justiça, da paz e da fraternidade.
e, através da nossa militância, continuar acreditando que esse reino vai se realizar. Então, mesmo nesse momento de crise, mesmo que a gente tenha que esperar contra toda esperança, é alimentar a nossa fé, porque nós acreditamos no reino de Deus, que vai acontecer. Bom, falando um pouquinho do livro, eu escrevi um livro que ele tem como título uma pergunta, né? Jesus subversivo, né? É esse aí mesmo. Pode falar, gente escuta, Pedro. E o subtítulo do livro é Reflexões para uma Espiritualidade Engajada. Eu acredito assim que todo mundo que passa a conhecer Jesus, Jesus de Nazaré, o Jesus que andou nas terras da Palestina e que andou no meio dos pobres, dos excluídos, dos sofredores, daqueles que eram tidos como pecadores, daqueles que não tinham voz e vez, conhecendo esse Jesus de Nazaré, que assumiu um lado na sociedade, que fez uma opção muito clara pelos sofredores, a gente só pode desenvolver uma fé, uma espiritualidade engajada, ou seja, fazendo a mesma opção que Jesus fez, assumindo um lado na sociedade, fazendo uma opção preferencial pelos excluídos na sociedade, porque são com esses aí que Jesus se identifica, né? Estive com fome, me destes de comer. Estive com sede, me destes de beber. E Jesus está nesses semblantes, né? Hoje, de pessoas excluídas, que sofrem violências, que sofrem discriminação. Então, conhecendo esse Jesus de perto, caminhando as mesmas estradas que Jesus caminhou, a gente, então, passa a assumir uma espiritualidade engajada, encarnada na realidade do nosso tempo, para fazer acontecer o reino que Jesus inaugurou. Então, esse livro é um pouco essa reflexão que eu procuro fazer a partir dessa minha militância política, também a militância nos movimentos sociais, nos direitos humanos, e ali eu também fui descobrindo essa face de Jesus subversivo. Subversivo em que sentido? Né? Que não aderiu ao sistema político e religioso do seu tempo. Ele não andava nos palácios, ele não fez acordo político com as autoridades romanas, nem com os chefes da religião judaica, mas esteve ao lado dos pobres e sofredores, e foi ali que ele anunciou o reino de Deus. Muito agradecidas e agradecidos por sua partilha. E como que faz para adquirir o livro? Quem ainda não tem? Olha, o livro tem lá na livraria do shopping, mas o preço é um pouco salgado. Então, eu consigo num preço bem mais em conta. As pessoas podem entrar em contato comigo, eu dou um jeito de mandar o livro. Quem está nessa parte de cada cidade também tem aqui à disposição, a equipe. Tem também no site, né, da editora, mas quem quiser também pode procurar o Edmilson, que o Edmilson me ajuda muito nessa parte de fazer chegar o livro até as pessoas. Aliás, eu quero dizer que o meu irmão Edmilson conseguiu traduzir na apresentação o espírito do sentido do título Jesus Cristo Subversivo. Gratidão, Pedro. Obrigado, Pedro. A Lúcia também pediu para a gente dizer, e é muito importante, trata-se de um evento do CEBI, nós temos muito material nesse sentido, só jogando alguns aí rapidamente,
de fruto de ligação entre fé e vida. Por exemplo, tem um livrinho do CEBI chamado Pensando as Políticas Públicas desde o Olhar da Profecia, do Rafael, que inclusive é o diretor nacional do CEBI, lá de Alagoas, né? Quem não conhece, vale a pena. Esse livrinho, feito por uma jovem ainda, pegando as músicas, as canções de Chico Buarque, fazendo a correlação dela com a Apocalíptica. Vale a pena conhecer, né? Que estado que a gente quer? Como é que a gente relaciona Bíblia e educação popular? Como fazer memória, rebeldia e esperança? Tem muito material. Alguns na linha de justiça socioambiental, alguns dialogando com a juventude e as juventudes que nos ajudaram aqui no começo do nosso encontro de hoje, né? Então, façam contato também, procurem o material do CEBI. Gratidão, Edmilson, gratidão. Então, infelizmente, né, o nosso horário, né, chegamos às 20 horas, aí nós vamos encerrar, né, aqui no Face, e continuamos na plataforma Zoom com a partilha, né, do texto bíblico, né, mas agradecemos as pessoas do Face que nos acompanharam, que nos prestigiaram, né, estamos agradecidas e agradecidos pela participação de vocês, e sejam sempre bem-vindas, né, aos nossos encontros. E aí vamos encerrar, né, com o Pedro, que vai, né, cantar uma música, tocar aí para nós, e vamos trazer no nosso coração, na nossa mente, pessoas que deram a vida por uma causa social. Alguma outra consideração, Edmilson? E assim nós encerramos, né, na gratidão aqui no Face, e vamos continuar, né, na plataforma. Vamos contemplar a música. Paixão do Cristo índio, verbo encarnado em corpo guarani, empresta o sangue que dança nas chamas da liberdade que amanhece em ti. Empresta o sangue que dança nas chamas da liberdade que amanhece em ti. Marçal, Marçal, és profeta de um novo canto, de uma terra livre sem quebrantos, que é compromisso dos que estão aqui. Marçal, Marçal, tua morte só apressa o dia em que o alto preço desta covardia será cobrado pelos Guaranis. Evangeliza o povo branco nos seus rituais de morte e violência, dá vitória às lutas ameríndias e dignidade às brancas consciências. Dá vitória às lutas ameríndias e dignidade às brancas consciências. Marçal, Marçal, és profeta de um novo canto, de uma terra livre sem quebrantos, que é compromisso dos que estão aqui. Marçal, Marçal, tua morte só apressa o dia em que o alto preço desta covardia será cobrado pelos Guaranis. Marçal, tua boca engravidou dos brancos as palavras com sonhos morenos,
dá força ao povo e voz aos hinos, pois tua santidade há em nós de menos. Dá força ao povo e voz aos hinos, pois tua santidade há em nós de menos. Marçal, Marçal, és profeta de um novo canto, de uma terra livre sem quebrantos, que é compromisso dos que estão aqui. Marçal, Marçal, tua morte só apressa o dia em que o alto preço desta covardia será cobrado pelos Guarani. Teu povo livre em romaria conquista a terra que é dos Guarani.